Sabe, geralmente, quando a gente fala de um diagnóstico médico, existe uma expectativa de muita precisão, né? Com certeza. É quase como engenharia mecânica, tipo, um problema super tangível. Exatamente. Alguém quebra o braço, aí faz o raio-x, aparece aquela linha branca irregular no osso, e o médico simplesmente aponta e diz algo tipo: olha, a fratura tá bem ali, a gente precisa imobilizar. O que traz um conforto imenso, na real. O nosso cérebro adora o que é visível, o que é facilmente categorizado. Sim, Um diagnóstico binário, sabe? Quebrado ou não quebrado, isso meio que elimina a incerteza da coisa. mas aí que tá o pulo do gato. O problema começa de verdade quando a gente sai da ortopedia e entra no mundo das relações afetivas, do sofrimento amoroso. Nossa, aí complica tudo. Complica muito. Essa máquina de raio-x metafórica parece que entra em curto-circuito total. Quando alguém senta na cadeira do consultório e diz que está com, entre aspas, coração partido, a gente entra num terreno bem complicado. É um terreno que o senso comum trata de uma forma incrivelmente nebulosa, sabe? Super mística até. Muito mística. E é por isso que, no nosso encontro de hoje aqui no Psim Áudio, a proposta é colocar esse coração partido direto debaixo de um microscópio analítico comportamental. Eu tô super animada para isso. É uma missão ambiciosa, sem dúvida. E, para quem está acompanhando a gente, vale lembrar que a nossa ideia não é fazer crítica de cinema, tá? Ou ficar debatendo a fotografia de uma obra. Não, nada disso. A gente vai usar o filme 500 Dias com Ela, ou 500 Days of Summer, como um verdadeiro laboratório vivo para quem estuda psicologia. Perfeito. A ideia é observar os personagens, o Tom e a Summer, estritamente como organismos que estão interagindo com seus ambientes. É isso, a gente vai mapear direitinho como comportamentos que o pessoal costuma chamar de paixão, ciúme, sofrimento amoroso, como tudo isso é instalado, mantido e eventualmente extinto. Vai ser muito bom. Para a galera que está mergulhando nos estudos da análise do comportamento, esse é aquele momento de ver a teoria saltar da página, sabe? Sim, pegar a teoria e jogar na prática. E olha, para entender a verdadeira via crucis do Tom ao longo desses 500 dias, acho que o primeiro tijolo que a gente precisa quebrar é aquela ideia super clássica, Aquela ideia ultra romântica de que os sentimentos causam as nossas ações. essa mesma. O behaviorismo radical propõe uma inversão muito, mas muito contraintuitiva para a maioria das pessoas, né? Totalmente. O senso comum dita uma relação de causa e efeito que é interna. Tipo assim, a pessoa chora porque está triste. A tristeza é vista como aquele motorzinho que gera a lágrima. Isso. Mas a perspectiva comportamental argumenta que nós não choramos porque estamos tristes, não é bem assim. Exato. Na verdade, a lágrima e a sensação fisiológica da tristeza, elas são eliciadas simultaneamente porque algo no ambiente externo aconteceu. Geralmente uma perda brutal de reforçadores, certo? Geralmente isso. É o ambiente mudando drasticamente. Tá, peraí, deixa eu colocar o pé na porta rapidinho. Por que chamar o amor ou até a dor de um pacote de reforçadores soa extremamente frio para muita gente? Eu entendo perfeitamente. Tipo, isso não corre o risco de invalidar o que as pessoas sentem? Parece que a gente está reduzindo um sentimento super complexo a uma equação matemática sem graça. Verdade. Essa é uma crítica muito, muito comum à análise do comportamento. Mas a gente precisa olhar para o mecanismo da coisa. Tá, me explica melhor isso. Dizer que o amor envolve reforçadores não invalida de jeito nenhum a intensidade ou a realidade da emoção. A emoção é real, a alteração fisiológica é super real. A questão toda é tentar entender de onde ela vem, qual é a raiz disso. Ah, entendi. Olhar para a função. Exatamente. Pensa no comportamento emocional do Tom bem no início do filme. Sabe aquela cena que ele suspira no elevador e diz que ama a Summer? O que está acontecendo ali, funcionalmente falando? Bom, estar com a Summer oferece muita coisa para ele. Tem a atenção, as conversas estimulantes, validação, tem sexo, companheirismo. E tudo isso são reforçadores positivos fortíssimos, percebe? O amor que o Tom relata é a resposta do organismo dele a essa enxurrada de reforçamento. Não é menos bonito por ser funcional, é apenas explicado pelas contingências. Nossa, faz todo sentido. E isso ajuda muito a explicar aquela cena clássica, né? Que o Tom tá ouvindo música no fone de ouvido no ônibus, eu acho,
e quase entrando em colapso lembrando dela. Essa cena é fantástica para análise. Porque a música, sozinha, não tem o poder mágico de causar angústia do nada, mas rolou um pareamento de estímulos ali, o que a gente chama na área de condicionamento respondente. Isso mesmo. A mecânica do condicionamento respondente é essencial para entender o sofrimento amoroso de qualquer pessoa. Antes da Summer aparecer, aquela música dos Smiths era só um estímulo neutro para o Tom. Não causava nada demais. Mas aí, essa música passou a estar presente no ambiente dele de forma super repetida, né? Exatamente enquanto o comportamento do Tom era altamente reforçado pela presença dela. Isso, pelos beijos, pelas risadas, pelas conversas na loja de discos. O estímulo neutro andou de mãos dadas com os reforçadores. E justamente por estarem emparelhados, a música se transforma em um estímulo condicionado. Ela ganha a função de eliciar aquelas mesmas respostas emocionais, tipo o nó na garganta, a taquicardia, a sensação de perda. Tudo isso mesmo quando a Summer tá a quilômetros de distância. A música meio que sequestra a resposta emocional daquele contexto passado e joga direto no presente dele. É muito forte. É brutal. E além dessas reações fisiológicas incondicionadas, tem também a forma como a nossa cultura modela as nossas reações operantes, sabe? As nossas atitudes práticas. Ah, lembrei de uma coisa. Tem aquela cena no bar onde um sujeito super inconveniente se aproxima da Summer pra dar em cima dela. Clássica. O Tom levanta, dá um soco no cara e acaba apanhando feio. Pois é, o senso comum olharia pra isso e diria, nossa, ele agiu por ciúme, porque quem ama cuida, ele tá defendendo a mulher dele. Mas o ciúme não é um monstrinho verde habitando o estômago do Tom, controlando as mãos dele? Longe disso. O ciúme, na nossa visão comportamental, frequentemente surge como a discriminação de uma possível perda de reforçadores, não é? Exatamente isso. O Tom olha para o outro homem se aproximando e imediatamente o identifica como uma ameaça à fonte exclusiva de reforçadores dele, que é a Summer. O aspecto problemático aí é como o Tom decide lidar com isso. A agressão não é um instinto natural do amor. De forma alguma. O ciúme agressivo é uma construção social. É um comportamento que é ensinado e modelado ao longo da vida. E o pior é que o Tom espera ser recompensado por aquilo. Ele age achando que a Summer vai olhar para a cara sangrando dele, dar um suspiro e dizer algo tipo, nossa, meu herói. Porque a cultura pop ensina de uma forma bastante tóxica e questionável que agressividade no ciúme é uma métrica de afeto. Ele opera 100% sob essa regra cultural. Mas o choque de realidade acontece logo depois, porque a contingência real, que é a resposta da Summer, pune esse comportamento ao invés de reforçar. Exato. Ela acha a atitude dele super infantil, quase repulsiva. E o Tom fica profundamente frustrado, porque o ambiente não entregou a consequência que a cultura prometeu que ele receberia. Trazendo isso para uma analogia clínica bem prática. Quando alguém entra no consultório dizendo que está com o coração partido, do ponto de vista funcional, essa pessoa está vivenciando algo muito próximo de uma crise de abstinência. Sem dúvida. Tipo uma retirada super abrupta de uma fonte massiva de reforçadores positivos, combinada com estímulos condicionados disparando gatilhos em todo lugar, no rádio, na rua. É um paralelo clínico muito robusto. O organismo da pessoa passou meses, às vezes anos, totalmente adaptado a um esquema de autorreforçamento. E quando essa fonte cessa, de repente, seca do nada. O organismo simplesmente não sabe como obter aqueles reforçadores em outro lugar. Isso gera o que a gente chama de elicitação, de respostas emocionais aversivas muito intensas. A prostração, aquele choro contínuo, a incapacidade de sentir prazer em outras coisas que antes eram legais. Tudo isso é produto direto de um ambiente que subitamente ficou empobrecido, vazio de reforçadores. Mas olha só, surge um enigma gigante nessa história toda. Se a Summer fornecia tantos reforçadores pro Tom, e ele também entregava reforçadores para ela, afinal eles se divertiam juntos, por que a relação simplesmente desmoronou? Essa é a pergunta de $1 milhão.
A falha ali parece estar muito enraizada na comunicação deles, na forma como o comportamento verbal mascara as contingências reais. E aqui a gente entra na genialidade do Skinner sobre a linguagem, né? Eu adoro essa parte. Para destrinchar esse colapso na comunicação deles, a gente precisa falar sobre os operantes verbais, mais especificamente o tato. Boa! Em essência, para quem está revisando, um tato é um comportamento verbal que está sob controle de um estímulo antecedente não verbal do ambiente físico ou interno da pessoa, certo? Perfeito. Grosseiramente falando, descreve a realidade. E logo no início da relação, a Summer senta com o Tom e diz abertamente, olha, eu não quero nada sério. Procura apenas algo casual. Ela emite um tato purinho ali. Ela faz uma leitura do próprio repertório e da contingência que ela está disposta a bancar e descreve isso com uma precisão muito cristalina. Tipo, as regras do jogo estão todas na mesa. E aí o nosso foco analítico recai sobre a resposta do Tom. Ele olha para ela e diz bem assim, tudo bem, não tem problema nenhum. Clássico. Para quem estuda psicologia, a topografia desse comportamento, ou seja, a forma física das palavras que saem da boca dele, sugere total aceitação. Só que a função desse comportamento verbal é completamente diferente da topografia. O que ele emite ali é um tato distorcido ou um comportamento verbal com função manipulativa. Calma aí, quando a gente fala função manipulativa, parece que o Tom é um gênio maquiavélico esfregando as mãos e tentando enganar Summer de propósito. Ele tem consciência de que tá mentindo na cara dura? Então, a análise do comportamento não precisa julgar a intenção consciente ou a moralidade da ação da pessoa. A gente olha para a contingência. Foco no ambiente e na função. Exato. O Tom não está arquitetando um plano maligno para destruir a Summer. A variável de controle da fala dele não é a realidade interna de que ele está de boas com o formato casual. A variável de controle é a fuga, né? A fuga de um estímulo aversivo imediato, que seria perder a Summer logo de cara. Bingo. Se ele emitir o tato puro, que seria ele dizer, olha, eu quero casar, ter filhos e construir uma vida, a relação acaba naquele exato segundo. Então ele emite uma resposta distorcida, puramente para manter o acesso aos reforçadores imediatos que a companhia dela oferece. Ele basicamente joga o problema debaixo do tapete para o eu do futuro resolver. Mas conviver com essa mentira gera um atrito muito pesado depois. Um custo de resposta altíssimo. E para lidar com essa discrepância gigante entre o que ele realmente quer e o acordo que ele aceitou da boca para fora, o Tom começa a usar outro operante verbal, os intraverbais. Tudo para criar racionalizações na própria cabeça. Exatamente. Ele fica repetindo para si mesmo ou para os amigos no bar coisas do tipo: pessoas casuais dormem juntas, pessoas casuais dão as mãos na loja de discos, pessoas casuais vão à IKEA comprar móveis. O uso dos intraverbais aí funciona como uma forma de auto-engano claríssima. Ele encadeia palavras e justificativas só para abrandar o desconforto absurdo da situação. Ele tenta, de forma meio desesperada, construir uma nova realidade apenas através da manipulação da linguagem, na doce esperança de que a narrativa verbal dele altere as contingências reais da relação, o que não acontece, óbvio. E, nossa, essa é uma dinâmica tão comum nos dias de hoje nas relações. Lembra muito comportamento padrão que todo mundo tem diante de uma tela de termos e condições de um aplicativo novo no celular. Excelente analogia. Ninguém lê aquele contrato enorme. Ninguém. A pessoa rola a tela freneticamente para baixo e clica no botão eu aceito logo, porque o acesso imediato ao aplicativo, que é o reforçador que ela quer, fala muito mais alto. Só que no caso do amor, a pessoa assina o contrato do relacionamento casual esperando que o aplicativo nunca, em hipótese alguma, cobre a mensalidade emocional depois. Perfeito. O Tom meio que assinou os termos de uso da Summer esperando que ia conseguir mudar as cláusulas contratuais por conta própria ao longo do caminho sem avisar ela. Essa metáfora traduz direitinho o fenômeno do desconto do atraso. O reforçador imediato, que é poder estar com ela hoje à noite, tem um peso infinitamente maior do que a consequência aversiva de longo prazo, que é a dor insuportável de quando ela for embora. O organismo simplesmente escolhe o reforço que está disponível ali, na cara dele no momento. É a lei do menor esforço misturada com contingências imediatas. Com certeza. E olha, por falar em assinar termos, em buscar reforçadores imediatos,
Para a galera que está acompanhando essas contingências e usando o nosso bate-papo para, quem sabe, gabaritar aquela prova de psicologia que está chegando, Muito importante isso. vale muito a pena conferir as sugestões de bibliografia que a gente deixou detalhadas na descrição do áudio, viu? E claro, curtir o canal do Psi em Áudio garante que esse conteúdo de qualidade continue chegando para quem precisa. É o nosso próprio esquema de reforçamento mútuo aqui. A gente sempre precisa desse reforço social da galera. Mas retomando o fio da meada da nossa análise. Bora. Entendido que o Tom ignorou completamente as regras contratuais da Summer, a investigação clínica precisa descer um nível a mais aí. Por que ele fez isso com tanto afinco? Boa pergunta. O que mantinha o Tom tão cego e tão surdo à realidade que a Summer apresentava para ele o tempo todo? Porque ela não escondeu nada. A chave para entender isso não está no acaso. Está no conjunto de regras culturais que operam como um software rodando lá no fundo da mente do Tom o tempo todo. Ah, entramos num terreno minado agora. O comportamento governado por regras versus o comportamento modelado por contingências. Isso cai em toda a prova. E a distinção é vital para a prática clínica. Um comportamento que é modelado por contingências, ele ocorre quando o indivíduo entra em contato direto e real com o ambiente. A pessoa age, o ambiente responde para ela e o comportamento é ajustado ali na base da tentativa e erro mesmo. Tipo, se a pessoa encostar no fogão quente, a queimadura modela o comportamento dela de não encostar a mão ali de novo. Exatamente. A dor ensina na hora. Já o comportamento governado por regras, ele ocorre quando o indivíduo age baseado em instruções verbais, em conceitos ou até normas culturais. Tudo isso sem precisar passar pela experiência direta antes. A regra verbal diz o que fazer. E a regra, muitas vezes, pode ser uma salvação, claro, avisando verbalmente para não colocar a mão no fogo para não se queimar. Mas o Tom é o produto engarrafado da cultura pop ocidental. Ele é o comédia romântica em pessoa. O comportamento amoroso dele é cegamente governado por regras culturais românticas que são, para dizer o mínimo, péssimos manuais de instrução para a vida real. Regras daquele tipo, existe uma alma gêmea no universo esperando por mim. Ou o verdadeiro amor vence qualquer obstáculo no final das contas. E a minha favorita, se duas pessoas gostam da mesma banda super alternativa, pronto. Elas foram feitas uma para outra pelo destino cósmico. É trágico, né? O controle que essas formulações verbais exerciam sobre o comportamento do Tom era tão avassalador que funcionava como um escudo blindado contra a realidade. Sim, ele estava tão ocupado seguindo o roteiro escrito da alma gêmea que ele se tornou completamente impermeável às contingências reais do namoro. Ele ignorava descaradamente quando a Summer não retribuía o afeto na mesma intensidade, e pior, ele justificava os afastamentos frios dela, usando essas mesmas regras como desculpa. É tipo tentar usar um mapa do metrô de Paris para tentar se localizar no centro de Tóquio. Não vai dar certo nunca. O mapa, que seria a regra cultural, diz pro Tom: olha, insista que no final dá tudo certo, a mocinha sempre cede. Mas as ruas de Tóquio, que são as contingências reais que a Summer está apresentando, estão gritando para ele: afaste-se, isso não vai evoluir, não vai ter final feliz aqui. E o que o Tom faz? Em vez de rasgar e jogar o mapa fora e olhar para a rua, ele fica batendo a cabeça na parede de concreto achando que a cidade de Tóquio é que está errada, não o mapa dele. A gente não parece governado por esses contos de fadas dos anos 90. Ela é movida por autorregras que foram construídas através de um processo de modelação inversa. Explica um pouquinho como funciona essa modelação inversa na prática, para a galera visualizar. Claro. A narrativa do filme deixa bem claro que a Summer presenciou o divórcio super turbulento dos pais quando ela era mais nova. Ela foi exposta a um modelo de relacionamento tradicional de perto, que resultou em um sofrimento muito grave na casa dela. Ah, então ao observar essas consequências extremamente punitivas no modelo que os pais deram, o comportamento dela foi modelado na direção oposta. Exatamente isso. Ela formula uma autorregra muito forte baseada na evitação. Algo como: relacionamentos sérios e rótulos produzem dor profunda. Portanto, eu manterei tudo sempre casual para me proteger desse sofrimento. Faz todo sentido analítico.
Então o comportamento da Summer flui solto, moldado pelas contingências naturais do presente. Ela extrai todos os reforçadores positivos que ela quer da relação com o Tom, o riso, a companhia, as viagens para a loja de imóveis, de mãos dadas. Mas ela foge rapidamente como se fosse um reflexo, sempre que sente o controle aversivo das cobranças de um namoro formal se aproximando dela. Isso evidencia uma inversão fascinante dos papéis de gênero que o cinema tradicional de Hollywood costuma empurrar goela abaixo do grande público, não acha? Totalmente. A topografia do comportamento da Summer, essa coisa de fugir do compromisso, focar só no presente, evitar colocar rótulos em tudo, isso historicamente é tipicamente associado a personagens masculinos na mídia. Ela mesma brinca em uma cena que ela é o Sid Vicious da relação. E do outro lado, o Tom adota o padrão que é culturalmente imposto às personagens femininas naquelas comédias românticas bem antigas, sabe? Sim, ele fica o tempo todo focado no futuro, idealizando o parceiro de forma irreal, buscando incessantemente a validação daquele status oficial do relacionamento para as outras pessoas verem. Ele seria a Nancy nessa metáfora do Sid Vicious. O que destrói completamente aquela ideia ultrapassada de que esses comportamentos no amor são biologicamente determinados pelo gênero. Não é. E mostra de forma muito didática como eles são de fato subprodutos de histórias de reforçamento e de punição, muito diferentes para cada indivíduo. Incrível. Agora, puxando para a reta final dessa história trágica. Se as contingências eram muitas vezes punitivas ou aversivas para o Tom, e o mapa mental dele estava todo errado, por que diabos ele demorou impressionantes 500 dias para soltar o osso? Porque o sofrimento dele se arrastou por quase 2 anos inteiros. Pois é. A resposta para essa teimosia devastadora dele reside bem no coração da pesquisa original do Skinner, o temido esquema de reforçamento intermitente. Se existe um grande vilão nessa história toda, não é a Summer em si, é o esquema de contingência em que a relação operava. Aquela lógica cruel da máquina caça-níqueis de cassino. Para quem não é tão familiarizado com os termos da área, a ideia é basicamente assim. Se a pessoa coloca uma moeda numa máquina e ganha um prêmio garantido toda vez que puxa a alavanca... Que seria um esquema de reforçamento contínuo. Isso. No exato momento em que a máquina quebra de vez e para de dar o prêmio, a pessoa desiste rápido. Tipo, em 3 tentativas frustradas, ela percebe que quebrou e vai embora jogar em outra. Mas a máquina caça-níquel real num cassino não funciona assim, né? Nem um pouco. A máquina caça-níquel entrega o reforçador para a pessoa de forma totalmente imprevisível. A pessoa coloca a moeda, puxa a alavanca e tenta 10 vezes. E não ganha absolutamente nada. Fica frustrada. Mas na 11ª tentativa, do nada, as luzes piscam loucamente, toca uma musiquinha e um monte de moedas caem. E é essa imprevisibilidade que gera o comportamento mais resistente à extinção que a ciência do comportamento conhece. Sim, é poderosíssimo. E trazendo de volta para o filme, a Summer não era fria e distante com o Tom o tempo todo. Se ela fosse, ele teria desistido. Ela frequentemente afastava ele, colocava barreiras verbais, dizia que queria ser só amiga mesmo. Mas aí, ocasionalmente, sem seguir absolutamente nenhum padrão previsível para o Tom, ela procurava ele, ela dividia um segredo super íntimo sobre o passado dela ou oferecia um momento de extrema conexão emocional e carinho físico. E esse movimento oscilante dela cria uma armadilha comportamental da qual é quase inescapável sair sozinho. O comportamento de continuar insistindo por parte do Tom ganha uma resistência absurda à extinção. Diante da frieza rotineira dela, o cérebro dele pensa, bom, mês passado ela estava super distante, chata e de repente, do nada, me puxou para beijar na sala da copiadora do escritório. Vai que acontece de novo hoje se eu aguentar mais um pouquinho dessa rejeição, né? A esperança se baseia na imprevisibilidade. Exatamente. E assim esse ciclo doloroso se perpetua por meses, até que finalmente ocorre a quebra definitiva desse esquema, o que leva o organismo do Tom ao processo doloroso de extinção comportamental. Isso. A extinção acontece quando o comportamento que antes produzia aquele reforçador imprevisível passa a não produzir absolutamente nada de forma consistente. A ruptura do Tom se materializa de verdade na cena da festa, lá no apartamento da Summer. Ah, a famosa cena da expectativa versus a realidade.
Que cena dolorosa de assistir. É uma das coisas mais cruéis e brilhantes do cinema moderno. Quando Tom olha para a mão da Summer conversando com outra pessoa e vê a aliança de noivado brilhando ali, Aquele anel de noivado atua como um estímulo discriminativo implacável para o Tom. explica melhor o peso desse estímulo. Ele sinaliza de forma inequívoca a ausência definitiva daquele reforçador que ele tanto buscava. A aliança comunica silenciosamente que o esquema intermitente acabou, o cassino fechou as portas, a fonte de afeto secou permanentemente. E a gente sabe que o organismo não reage nada bem a isso, né? Entra em cena no filme o que a gente chama tecnicamente de pico de extinção, ou explosão de respostas. Exato. Antes do comportamento antigo desaparecer de vez, ele aumenta drasticamente de frequência e de magnitude. É igualzinho a você apertar furiosamente o botão do elevador 30 vezes seguidas quando ele está demorando a chegar e você está atrasado. O botão não vai fazer o elevador ir mais rápido, mas você aperta com raiva mesmo assim. O Tom entra numa depressão profunda, né? Tem aquela cena ótima em que ele começa a quebrar os pratos todos na cozinha de casa. E depois vem a paralisação completa no sofá largado lá. A variabilidade comportamental dele explode numa tentativa super desesperada de produzir qualquer reforçador no ambiente que compense um pouco aquela dor da abstinência. Mas é justamente nesse fundo do poço que a mágica da reestruturação clínica acontece de verdade. O Tom, só depois do ápice do sofrimento todo, finalmente consegue discriminar que aquelas regras pop que guiavam a vida dele estavam muito furadas. Tem até o discurso catártico dele numa reunião de trabalho, não tem? Tem sim. Onde ele culpa abertamente a indústria de cartões de felicitações onde ele trabalha e culpa as músicas pop por venderem mentiras embaladas a vácuo para as pessoas. O discurso é ótimo, ele marca bem a quebra das regras antigas, mas o ponto crucial da nossa análise comportamental aqui é o que ele faz em seguida, na ação prática. E isso é a chave. Mudar a regra internamente ou só falar verbalmente sobre ela não é suficiente se o ambiente ao redor continuar exatamente o mesmo. O Tom finalmente age. Ele pede demissão. Ele remove a si mesmo daquele ambiente corporativo que pagava o salário dele todo mês, justamente para ele redigir e perpetuar mitos românticos para os outros. E o que é mais importante ainda, ele cria novas autorregras que direcionam ele a alterar o seu ambiente físico e social ativamente. Ele limpa aquela mesa de desenho cheia de poeira na casa dele, volta a estudar arquitetura focado e começa a frequentar entrevistas de emprego de verdade na área. Ele expõe o próprio organismo a contingências totalmente novas. E aí a gente precisa adivinhar o que acontece. É exatamente na sala de espera de uma dessas novas contingências, lá focado na entrevista para a vaga de arquiteto, que ele conhece uma pessoa nova. Ele conhece a Autumn. Autumn, que, obviamente, não por acaso em português, significa outono. É a estação climática que vem logo após o verão, que em inglês é summer. O roteiro brinca muito bem com isso. A chegada da Autumn no final da história ilustra um princípio clínico que é fundamental para a gente. O comportamento saudável precisa ser instalado e mantido pelo contato direto com consequências no ambiente natural da pessoa. Sim. Se o Tom tivesse apenas ficado lá, deitado no sofá dele, chorando, mas munido de uma nova mentalidade iluminada, o desfecho ia ser estéril. A ação física de arrumar o currículo e sair de casa para buscar um novo emprego criou as condições necessárias para que novos reforçadores sociais tivessem a chance de entrar na vida dele. E para nossa prática da psicologia clínica no dia a dia, essa talvez seja a lição mais valiosa de todas para tirar desse filme. Com certeza. Não adianta nada o paciente apenas ter aquele momento lindo de iluminação e insight lá no consultório, entender o próprio trauma de forma super racional e virar para o terapeuta e dizer: agora eu entendo tudo. Eu sou apegado desse jeito por causa daquelas crenças antigas da minha família. Esse insight verbal é bacana, mas ele é apenas o passo inicial de tudo. Se a pessoa não levantar daquela poltrona, sair do consultório e agir ativamente na rua para se expor a um ambiente social diferente, buscar novos hobbies, novas pessoas, nenhum repertório novo terá a menor chance de ser reforçado e fortalecido na vida real. O ambiente é o verdadeiro grande terapeuta nesse sentido, né? O papel da análise clínica não é dar conselho,
É auxiliar o indivíduo a identificar primeiro quais contingências estão adoecendo ele. E depois ajudar ele a planejar ativamente o contato com novos ambientes que possam modelar comportamentos que sejam mais adaptativos e recompensadores a longo prazo. Bom, chegando na reta final do nosso mergulho analítico de hoje, eu acredito que o arco completo do Tom demonstra de uma forma brilhante que o comportamento humano, mesmo quando ele está embrenhado na complexidade fascinante do amor e dos relacionamentos, ele é sempre multideterminado. Gente, a nossa história é única de reforçamentos e punições e as consequências implacáveis das nossas próprias ações que esculpem quem nós amamos e a forma como a gente consegue amar. É uma visão pé no chão, mas ao mesmo tempo muito libertadora. E para deixar um último pensamento provocativo para a galera que estuda e analisa o comportamento humano com a gente. Observando de perto a trajetória do Tom hoje, fica muito nítido o peso absurdo das contingências culturais. Não dá pra ignorar a cultura. Então vale a pena todo mundo se questionar. A nossa cultura moderna, cheia de redes sociais cobrando perfeição, com essas narrativas de streaming idealizadas e a mercantilização total do afeto nos aplicativos de encontro, será que ela não funciona na prática como uma fábrica ininterrupta de criar tons? Nossa, é pesado pensar por esse lado. A gente continua vendendo e comprando significados cósmicos o tempo todo para eventos que são essencialmente produtos básicos do acaso e de variáveis ambientais e sociais. O que mudaria na nossa saúde mental, na prática clínica e até na qualidade das nossas próprias relações íntimas, se em vez de ficar buscando um destino mágico escrito nas estrelas, A gente passasse a observar as coisas com mais clareza científica, né? E com um pouco mais de honestidade, observando as reais contingências de reforçamento que operam o tempo todo entre nós e os nossos parceiros na vida real. é uma reflexão densa para a gente levar depois daqui. Muito densa, mas super necessária. E pessoal, lembra daquela máquina de raio-x lá do comecinho do nosso papo de hoje? A análise do comportamento não está procurando onde está o osso quebrado para engessar. Na verdade, ela busca mapear detalhadamente a história completa que levou a pessoa a caminhar até aquela sala de hospital. É sobre o caminho, as contingências. E nós esperamos que essa jornada destrinchando os 500 dias do Tom ajude muito a iluminar os caminhos aí nos estudos de vocês ou na prática clínica e profissional. E para não perder os nossos próximos mergulhos profundos nos processos psicológicos, não deixem de seguir o canal Psi em Áudio na plataforma de vocês. Foi excelente discussão, um grande abraço para todo mundo, bons estudos. E até a nossa próxima análise comportamental. Tchau, tchau.